Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou Caio Alves de Vasconcelos e esse aqui é meu amigo Guilherme Ferreira. Hoje nós vamos ter uma leitura bíblica. Se você tiver uma Bíblia, abra no livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 21 até o 28. O meu amigo Guilherme vai ler do versículo 21 até o 23. Se você abriu sua Bíblia, vou dar um tempinho aqui para você abrir a sua Bíblia no capítulo 16, do 21 ao 28. Diz assim a palavra de Deus. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário ir segui-lo para Jerusalém. Sofreu muitas coisas dos anciões e para os principais sacerdotes, dos escrivãos e seus mortos, ressuscitados ao terceiro dia. E Pedro, chamando-a para, começou a reprová-los e dizendo: Tenho compaixão de ti, Senhor. Isso é muito, alguns têm acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse: Pedro, amarrado Satanás, tu é para mim pedra de tropeço, porque não códigas das coisas de Deus, e sim dos homens. Muito bem. Meu amigo Guilherme leu do versículo 21 ao 23. E eu vou dar uma breve resumida do que esse texto está falando, tá bom? Então aqui eu tenho o meu roteiro e eu vou, com a ajuda dele, falar para vocês. Não vai ser uma coisa grandiosa e tal, mas eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Bom, nessa passagem aqui, Jesus ele estava na Galileia. Ele estava pregando por ali pela Galileia e ele chegou num certo ponto e falou isso para os seus apóstolos. Que ele estava previndo a morte dele, né? Isso que o Guilherme leu agora foi... ele estava avisando para os discípulos, os apóstolos, que ele ia morrer. Então, versículo 21 diz: Desse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e tal. Então, aqui ele está avisando que ele seria morto, que ele seria humilhado pelos mestres da lei, pelo seu próprio povo, né, os judeus, e ele seria morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então, o que aqui eles podem se tirar desse texto? Isso também, ele está falando que Jesus ele estava preparando os apóstolos para a sua morte, já que se ele não tivesse falado isso, eles sofreriam muito. E também aqui mostra que Jesus ele é conhecedor de todas as coisas. Ele era conhecedor e é conhecedor e sempre será conhecedor, porque ele também é Deus todo-poderoso, onipotente. E ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. No versículo 22, Pedro reprova a Jesus, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, de modo algum acontecerá isto. Então, aqui Pedro ele reprovou Jesus, olha que absurdo, né? Dizendo que Jesus não passaria por aquilo que já falando, que ele seria humilhado, morto e tal. Mas Pedro estava errado. Isso não era o plano de Deus para a humanidade. Por quê? Porque se Jesus não fosse morto, a humanidade não teria salvação. Todos nós continuaríamos contaminados pelo pecado eterno e iríamos para o lago de fogo eterno. E sabemos que Deus nunca quis isso de nós. Então, esse não era o plano de Deus. Porque se não acontecesse isso, nós estaríamos perdidos. No versículo 23, Jesus disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, ou seja, não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas dos homens, do ser humano, que são más, só tem pecado. Então aqui Jesus repreende energeticamente Pedro,
uma força assim, sabe? Porque, na verdade, quem estava colocando essas palavras na cabeça de Pedro era Satanás, porque o plano satânico era para Jesus não morrer, porque Satanás sabia que se Jesus morresse, ele seria totalmente derrotado para sempre. E foi isso que aconteceu. Jesus morreu, pagou pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então, o único jeito de nos dar salvação era pela morte de Cristo Jesus, porque ele foi o único que nunca pecou. Ele foi o único que teve uma vida perfeita e agradou a Deus Pai. Então, só ele poderia morrer pelos nossos pecados, porque ele nunca viu pecado, porque ele é Deus e Deus não peca. Ele abomina o pecado. Então, eu quero que vocês saibam que Jesus morreu por nós, que mesmo que os planos de Satanás foram frustrados e sempre serão, porque Cristo é nosso mestre. E quando nós nos apegamos a ele, somos mais que vencedores. Agora, meu amigo Guilherme vai ler versículo 24 ao 28. Então disse Jesus aos seus discípulos: se ali alguém quer vir após mim, e assim mesmo se negue, e tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser saber a sua vida, percebê-las, e a quem perder a vida, a minha causa, achá-las. Pois quem aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma? Ou que dará ao homem e a troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir a glória e a cada um conforme a sua obra. E a verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que se de maneira nenhuma passarão pela morte, e até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Muito bem, esse foi o texto do versículo 24 ao 28. Aqui onde a gente tem uma explicação teológica muito profunda que Jesus coloca, no versículo 24, ele diz: então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Esse é o preço para ser um cristão, um servo de Cristo Jesus. O servo verdadeiro, o cristão verdadeiro, não é aquele que diz que se converteu e continua fazendo pecado, vai para as baladas, fuma, bebe, enfim. Continua preso às garras do inimigo. Não, aquele que realmente segue a Cristo é aquele que abandona essas coisas, pega a sua cruz e segue a Cristo Jesus, nos passos de Cristo Jesus. Aí, para complementar isso, tem o versículo 25. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, a perdê-la-á, ou seja, vai perder ela. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á, vai achá-la. Ou seja, quem quiser se salvar, quem quiser salvar a sua vida, ou seja, rejeitando o Evangelho, vai perder a sua vida. Por quê? Porque aquele que rejeita o Evangelho, tentando dizer, as coisas do mundo são muito melhores que as de Deus, as coisas de Deus são chatas, tal, se Deus nem existe, vai perder a sua vida. Qual a vida que ele está falando? A vida espiritual, vai ser lançado no inferno. Quem rejeitar o Evangelho, infelizmente, vai ser lançado no inferno. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Ou seja, aquele que serve a Cristo está disposto a sofrer pelo nome de Cristo até a morte. E quem perder a sua vida pelo meu nome, assim diz Jesus, achá-la-á. Ou seja, vai ganhar a vida eterna, a abundância eterna, não é? Então, aquele que se converter verdadeiramente e seguir a Cristo nos passos dele, vai ter a vida eterna. Versículo 26. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Aqui Jesus fala que do que adianta nós sermos poderosos,
nós sermos celebridades, influentes, nós sermos ricos, poderosos e não ter Ele no coração e perder a alma para que ela seja jogada para sempre na segunda morte. O que adianta você ser a pessoa mais rica e humilhar os outros e não ter realmente a felicidade eterna, sabe? São alegrias ilusionistas, não são verdadeiras alegrias, que acabam aqui, mas que infelizmente essas almas serão todas jogadas no lago de fogo. E Jesus ainda acrescenta, deixa eu ver aqui. Irmão, mas tem um porém aqui, que fala também no 26, que aqui a troca da alma, muitos aqui pensam que a troca da alma vem através do dinheiro. Isso Também não vem a troca do dinheiro. Isso aqui quem faz a troca é Deus, não vem do dinheiro. Isso, isso que eu vou falar agora. Ou que dará o homem em troca da sua alma. Aqui ele mostra que é impossível você ser salvo por obras. Também, né? Porque nós somos pecadores imundos, que nós éramos afastados de Deus. Você acha que fazendo uma boa ação você vai ganhar o céu por isso? Nós merecemos o inferno. E o que ele falou também, dinheiro não compra salvação. Não tem como ir para o céu em troca de dinheiro. Isso, em troca de dinheiro. Você pode dar $1 quadrilhão para a igreja, mas você não vai entrar no céu por isso. A salvação vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não é crente aí, meu amigo, procura uma igreja a servir a Cristo. Isso. Só que o quê? A igreja ela tem que ser pautada na Bíblia, e na Bíblia somente. Porque se você for para uma igreja que só prega dinheiro, que só prega bênçãos, que só prega prosperidade, não adianta. Deus não se agrada disso. Nós temos que pegar nossa cruz e sofrer pelo nome de Cristo. É isso que Jesus pede. Aquele que quer servir realmente é isso que ele tem que fazer. Bom, para finalizar, vamos para o versículo 27. Porque o Filho do Homem virá em grande glória de seu Pai, com todos os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ou seja, receberão os galardões. Em verdade, verdade vos digo, que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O que isso quer dizer? Isso aqui ele está falando para aquela parte lá, para os discípulos, que isto se cumpriu, essa promessa que Jesus falou se cumpriu no capítulo seguinte, né, do capítulo 17, do 1 ao 8, foi a transfiguração, que, ou seja, alguns dos discípulos, ou seja, foi Tiago, João e Pedro, eles três contemplaram a transfiguração de Jesus, que foi em escala bem menor, um vislumbrante do reino, com o Senhor aparecendo em estado de glória. Então, os discípulos, Pedro, João e Tiago, eles puderam ver em proporção bem pequena como seria o reino dos céus, como será, né? E como é que é, porque eles já estão lá. Então, a transfiguração foi isso, foi um pequeno detalhe, uma pequena